Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. O ranking atual no palco alto para as 10 estrelas era o seguinte. Primeiro, Príncipe Jin. Segundo, Wang Xiaoguai. Terceiro, Tian Yunzi. Quarto, Zhao Feng. Quinto, Liu Qinxin. Sexto, Jian Sanfen. Essas 6 posições estavam bastante estáveis. As posições que estavam mudando eram as últimas, especialmente o 9º e 10º lugares. À direita de Zhao Feng estava Tian Yunzi, enquanto Liu Qinxin estava à sua esquerda. Por causa da chegada de Liu Qinxin, Zhao Feng parecia estar levemente pressionado e não continuou a dormir. Liu Qinxin sentou-se ao lado dele em silêncio, sem sinais de culpá-lo, e em vez disso, tinha um olhar de alegria no rosto. Embora Zhao Feng tivesse fugido do casamento, eles ainda estavam noivos. Isso significava que os dois ainda tinham um relacionamento de noivo e noiva ao entrar nessa área competitiva. Se não houvesse surpresas, os dois pisariam no verdadeiro palco do continente. Tal destino estava cheio de cor e mudanças. Liu Qinxin sentiu-se satisfeita ao olhar para o jovem de cabelos azuis ao seu lado com calor. No palco alto, os olhos de Zhao Feng e Liu Qinxin ocasionalmente se encontravam. O primeiro estava levemente constrangido, enquanto o segundo sorria, mas não falava. O príncipe Jin, que era o número 1, estreitou os olhos enquanto os examinava sobre Zhao Feng e Liu Qinxin. Ele ficou pasmo com a beleza de Liu Qinxin. Essa aura, aparência e talento de Liu Qinxin podem ser comparados aos da Imperatriz, e ela é a mais adequada para uma esposa. Se eu puder tomá-la como minha esposa, terei o apoio da família Liu do Lago Inundado e até mesmo as conexões da família Liu principal e da Imperatriz Qin. Minha chance de me tornar o imperador aumentaria muito. O coração do príncipe Jin bateu forte, e seu rosto levemente gordo quase perdeu o controle e riu. Quanto mais ele pensava nisso, mais se comovia. Primeiro, o charme pessoal e a aparência de Liu Qinxin eram completamente opostos aos da Imperatriz Qin, mas ela podia ser comparada a ela. Além disso, ela treinava no caminho do entretenimento e gostava de quietude, então não seria ambiciosa como a Imperatriz Qin. Segundo, o poder por trás de Liu Qinxin. Depois que Liu Jiutin ascendeu ao reino do verdadeiro senhor, a família Liu do Lago Inundado tornou-se uma das famílias secundárias de elite. Depois que o senhor da cidade do Lago Inundado alcançou o reino do verdadeiro senhor, sua força geral se aproximou de qualquer uma das 4 famílias principais. Claro, o príncipe Jin não sabia que a Imperatriz Qin e Liu Qinxin tinham um problema entre elas que não podia ser resolvido. No entanto, neste momento, ele havia tomado sua decisão. Julin. O príncipe Jin contatou um dos 10 competidores com sua sensibilidade espiritual. Irmão Jin, o que você precisa? O jovem de robe púrpura disse respeitosamente. Os dois começaram a conversar através de seu sentido espiritual. Esse jovem de robe púrpura também era um gênio dos imperiais e era o 4º nos 10 competidores, classificado mais alto que Bi Jianqin. Você tem 2 chances de desafio. Use uma delas para desafiar Zhao Feng e espioná-lo. Se não estou errado, você tem um jade divino que pode resistir a ataques de energia mental. O príncipe Jin ordenou. Sem problemas. Mesmo que eu não consiga derrotar esse imbecil, posso descobrir mais segredos sobre ele. Julin de robe púrpura disse com confiança. Ele não tinha uma chance alta de derrotar Zhao Feng, mas apenas forçar o oponente a revelar mais de sua força não deveria ser difícil. Além disso, ele ainda tinha um item raro da alma para proteção. Julin avançou com olhos tão afiados quanto espadas. Zhao Feng, você herdou os métodos perversos do pirata da lua d'água e é infame. Você ainda ousa se exibir na capital. Quer ter o direito de entrar no encontro do dragão verdadeiro sagrado? Hoje, eu. Antes que ele terminasse de falar, Zhao Feng havia desaparecido do palco alto. Do que se trata toda essa conversa fiada? A figura fantasmagórica de Zhao Feng apareceu na arena com um arco de relâmpago. Você. Julin parou de falar ao entrar na arena, extremamente furioso. Os dois se olharam com dezenas de metros entre eles. O juiz anunciou o início da luta. Julin respirou fundo e se preparou para o ataque do sangue ocular de Zhao Feng. Seus 2 braços se entrelaçaram enquanto seu poder do sangue se abria, e uma sombra dourada apareceu em sua pele, fazendo com que seus músculos e ossos aumentassem um nível. Sangue imperial! Exclamações vieram de baixo. O olho espiritual de Deus de Zhao Feng se contraiu levemente ao perceber que o corpo físico e os atributos de Julin haviam aumentado. Se ele originalmente tinha o poder de 1000 Jin, agora tinha 1600. O aumento nos atributos era ainda maior. Se ele originalmente podia suportar 1000 quilos de dano, agora podia suportar 1800. Isso excluindo algumas habilidades extras. Zhao Feng ficou levemente comovido. O sangue imperial de Julin era ligeiramente melhor que o de Zhao Feng em termos de poder de batalha, e o príncipe Jin era aquele com o sangue mais forte, o que significava que o dele era imensurável.
Claro, isso não significava que o sangue de Zhao Feng fosse mais fraco que o deles. Alguns sangues tinham seus próprios pontos fortes e não aumentavam o poder de batalha, como o de Zhao Yufei. O núcleo de Zhao Feng era o olho espiritual de Deus, e seu sangue era produzido pelo olho espiritual de Deus. Imbecil, se você não fizer seu movimento, não terá chance. Julin zombou. Era incrivelmente idiota o oponente deixá-lo abrir seu sangue. Nesse estado, ele até tinha chance de derrotar aqueles nos estágios finais do reino do verdadeiro humano. Olho da alma gelada. Zhao Feng abriu seu olho espiritual de Deus, que era como um lago congelado sem fim. Julin soluçou quando um frio fluía dentro de sua alma e coração. No momento crucial, um jade branco em sua cintura brilhou. Mas mesmo assim, os pensamentos de Julin foram enfraquecidos em apenas 10 a 20%. O frio na dimensão da energia mental rapidamente corroeu e se estendeu. Em menos de um suspiro, seu coração congelou. Da perspectiva dos outros, Julin parecia um velho retardado cujas ações e expressões estavam em câmera lenta. Sua figura tremia levemente, e seus olhos estavam cheios de medo e desamparo. Zhao Feng caminhou lentamente até ele e chutou. Sob os olhares boquiabertos da multidão, Julin foi chutado para fora da arena. Antes que o juiz anunciasse os resultados, Zhao Feng havia desaparecido da arena e retornado ao quarto assento. Julin cuspiu um bocado de sangue, e seus pensamentos ainda estavam lentos. Como isso é possível? Eu não consegui nem aguentar um olhar dele. A multidão entrou em ebulição. Julin não teve resistência alguma, mesmo com sua força e poder do sangue. O rosto do príncipe Jin estava solene. O desafio de Julin aumentou ainda mais a fama de Zhao Feng. Nos 10 com assentos pré-reservados, Chen Yunzi e Zhao Feng derrotaram seus oponentes com um único movimento. A diferença era que Chen Yunzi havia formado uma intenção de lâmina mais forte que antes e suprimiu seu oponente com força absoluta. Os oponentes de Zhao Feng não tiveram resistência alguma. Quanto ao número 1 e número 2, Príncipe Jin e Wang Xiaoguai, ninguém ousou desafiá-los. A razão pela qual Chen Yunzi foi desafiado foi porque um gênio pensou que talvez sua intenção de lâmina ainda estivesse ferida e ele pudesse vencer. A competição estava entrando nos estágios finais, e os 10 lugares foram decididos. Os primeiros 6 não mudaram: Príncipe Jin, Wang Xiaoguai, Chen Yunzi, Zhao Feng, Liu Qingxin, Jian Sanfen. Dos últimos 4, 3 eram novos. Vale notar que Julin e Bi Jianqing, que haviam desafiado Zhao Feng, ambos perderam. Os dois haviam sido atacados pelo olho da alma gelada de Zhao Feng e congelados na dimensão da energia mental. Embora pudesse ser curado com pílulas espirituais e médicos, em um curto período de tempo não se recuperaria totalmente. O efeito colateral era que suas reações eram muito mais lentas que as dos outros, e eles obviamente não tinham esperança de conseguir um lugar. Julin e Bi Jianqing estavam cheios de arrependimento. Os dois haviam escondido parte de sua força na competição e tinham uma chance de entrar no encontro do dragão verdadeiro sagrado, mas como ambos desafiaram Zhao Feng, perderam a chance de entrar. Julin, eu te recompensarei quando tiver a chance. O príncipe Jin consolou Julin. Ele também não esperava que isso acontecesse. Quem teria pensado que o olho da alma gelada de Zhao Feng seria tão devastador, congelando a energia mental e deixando feridas para trás? A maior diferença entre o olho da alma gelada e o olho da ilusão era que o primeiro era um ataque de energia mental, enquanto o segundo era uma ilusão de energia mental. Se meu olho da alma gelada for poderoso o suficiente, pode congelar a consciência do inimigo e forçá-lo a um sono eterno. Zhao Feng podia sentir o quão aterrorizante era a erosão do olho da alma gelada. Nesse instante, os 10 lugares para o grande país do dossel foram confirmados. Zhao Feng fechou os olhos mais uma vez e começou a se concentrar na compreensão. Ele não sabia que as batalhas ainda não haviam terminado. Nesse momento, o imperador do grande país do dossel se levantou e disse em um tom baixo. Tradicionalmente, o grande país do dossel sempre escolhe um líder dos 10. Esse líder deve ser o mais forte e ficar no topo da mesma geração. O líder representava o gênio mais forte e a glória do grande país do dossel. Quando saíssem do país, o líder representaria todo o grande país do dossel. Simplificando, eles estavam lutando pelo número 1 no grande país em seguida. O número 1 é temporariamente o príncipe Jin. Se alguém não estiver disposto, pode desafiá-lo. O imperador do grande país do dossel tinha um sorriso brilhante. O príncipe Jin era seu filho, ele tinha o sangue mais forte e ele estava confiante nele. Em termos de cultivo, o príncipe Jin havia alcançado os estágios de pico do reino do verdadeiro humano e estava apenas acima dos outros prodígios presentes. Em termos de sangue, ele tinha o mais forte. No entanto, logo após o imperador do grande país do dossel falar, Wang Xiaoguai e Chen Yunzi ficaram cheios de intenção de batalha. O número 1 é meu. Wang Xiaoguai segurava um grande bastão de ouro e prata e voou para a arena enquanto pulava para cima e para baixo. As pessoas não podiam deixar de se surpreender, mas nenhuma delas ousava subestimar a força de Wang Xiaoguai.
Isso podia ser visto pelo fato de que ninguém ousou desafiar apenas ele e o Príncipe Jin. O Príncipe Jin riu por muito tempo e, como uma águia dourada, voou para o palco. A arena tremeu levemente. Era difícil imaginar o quão fisicamente forte o Príncipe Jin era. O Wang Xiaoguai não queria parecer fraco e, por isso, bateu seu bastão na arena, fazendo-a tremer. Seu corpo não parecia ter músculos, mas parecia ser de metal e rocha. Cada um de seus movimentos podia mover montanhas e facilmente esmagar um verdadeiro humano normal. Sangue antigo? Zhao Feng foi despertado quando o sangue azul fraco dentro dele tremeu levemente e até se sentiu um pouco pressionado. Wang Xiaoguai virou a cabeça para o lado enquanto um flash de luz dourada e púrpura brilhava em seus olhos. Após seu poder do sangue ser despertado e ele brandir seu bastão, toda a arena tremeu levemente. Aquele poder devastador poderia até matar um verdadeiro humano em estágio avançado. Que poder do sangue poderoso! Exclamações irromperam na multidão. Até Zhao Feng foi despertado. O poder do sangue dentro dele havia sentido sangue antigo e até se sentiu um pouco pressionado. Zhao Feng raramente encontrava essa situação. Havia apenas duas situações, ou o sangue de Wang Xiaoguai era de um nível muito alto, ou seu sangue havia despertado e alcançado um alto nível em retornar ao seu ancestral. Por exemplo, o sangue de alguém poderia ter atingido 10% de despertar, enquanto o outro havia despertado apenas 1/100 de milésimo por cento. Esta é a surpresa que nossa seita do vento e nuvem trouxe. O sangue de Wang Xiaoguai foi despertado no último meio ano e está retornando ao seu ancestral. Seu poder está crescendo diariamente. Parece que a posição do Príncipe Jin como sangue mais forte está prestes a ficar instável. Os altos escalões da seita do vento e nuvem estavam cheios de si. Parabéns à seita do vento e nuvem por ter um prodígio assim. O vice-patriarca da seita do sangue de ferro parabenizou o líder da seita do vento e nuvem. No grande país do dossel, a seita do vento e nuvem estava na mesma aliança que a seita do sangue de ferro. Esse Wang Xiaoguai vem da seita do vento e nuvem e era um monstro desde jovem. Ele luta como um maníaco e tem uma força poderosa. Depois disso, o sangue dentro dele despertou e recebeu a atenção da seita do vento e nuvem. Tian Yunzi viu que Zhao Feng estava um pouco curioso e explicou. Zhao Feng sentiu um pouco de estranheza. Esse Tian Yunzi não queria vingança? Naquela época, ele havia usado o leque divino do pêssego da lua d'água e quase destruiu seu futuro. Nesta vida, conheci apenas duas pessoas dignas de serem admiradas e gratas. Uma delas me fez compreender minha intenção de lâmina, e a outra é você, que me fez subir mais alto após minha queda. Tian Yunzi sorriu levemente. A intenção de lâmina após sua queda e ascensão não era mais forte, mas Zhao Feng sentiu que era mais profunda do que antes. Não era à toa que Tian Yunzi queria desafiar o Príncipe Jin. Wang Xiaoguai, embora seu sangue tenha se fortalecido, você ainda não é páreo para o sangue dos imperiais. O Príncipe Jin disse profundamente enquanto cruzava as mãos e seus cabelos castanhos voavam. Os ossos e o sangue de seu corpo, especialmente sua pele, haviam engrossado, e uma camada de luz dourada brilhava ao seu redor. Em um piscar de olhos, a figura do Príncipe Jin cresceu alguns centímetros, e sua pele havia engrossado um pouco mais, fazendo-o parecer mais volumoso. Além disso, uma figura pálida apareceu atrás de suas costas. O olho espiritual de Deus de Zhao Feng se contraiu. Ele percebeu que a forma da figura era como a de um animal. Este é o raro sangue dos imperiais, o sangue do javali dourado, que pode aumentar muitos atributos e o poder. Aqueles com o sangue do javali dourado podem bloquear os ataques de vários daqueles no mesmo nível de cultivo. O sangue do javali dourado do Príncipe Jin atingiu um alto nível, e ele tem uma técnica secreta de sangue perfeita. Os dois gênios especializados em poder despertaram seu poder do sangue e pisaram na arena, fazendo-a tremer. Bastão do vento e nuvem do mau terreno. Wang Xiaoguai rugiu e brandiu seu grande bastão dourado e prateado, criando um vento verde-púrpura que varreu 100 jardas à sua frente. Palma dourada de matança demoníaca. O Príncipe Jin uivou, e um desenho dourado se expandiu em sua palma, sendo empurrado com força contra Wang Xiaoguai. Os dois poderes montanhosos colidiram, e a fusão do poder do sangue com o Qi do espírito verdadeiro quebrou os limites do cultivo. Era extremamente difícil para alguém usar poder além de seu cultivo, mas não era impossível. Os mais comuns eram técnicas secretas de queimar seu Qi do espírito verdadeiro, mas elas tinham um alto preço. Além disso, eles podiam usar armas poderosas, mas a energia gasta era muita e difícil de controlar. Os sangues eram os que tinham menos efeitos colaterais, portanto, aqueles com sangues eram os amados do céu que podiam usar poder além do seu. O Príncipe Jin e o Wang Xiaoguai eram exemplos perfeitos. A batalha dos dois deixou buracos na arena. Os competidores anteriores não conseguiam nem danificá-la. Parecia que dois gigantes estavam lutando enquanto a arena tremia. Esses dois monstros. Os filhos do céu de todo o país tiveram seus corações tremendo ao ver isso. Aqueles no top 10 não puderam deixar de se sentir sortudos por não terem desafiado o Príncipe Jin ou Wang Xiaoguai.
Qualquer um abaixo do pico do reino do verdadeiro humano seria derrubado com uma palma ou esmagado até a morte com um bastão. A batalha continuou, e rachaduras começaram a aparecer na arena. Em termos de poder do sangue, os dois estão no mesmo nível. O Wang Xiaoguai tem um sangue de nível mais alto, mas o do Príncipe Jin foi despertado para um grau mais alto e tem uma técnica secreta com ele. O olho espiritual de Deus de Zhao Feng inspecionou os dois. Em um certo instante, o olho espiritual de Deus de Zhao Feng captou como os dois usavam seu Qi do espírito verdadeiro e poder do sangue. Ele percebeu que os dois tinham suas próprias maneiras de usá-lo. O Wang Xiaoguai ainda era meio novo nisso, mas o Príncipe Jin definitivamente tinha uma habilidade completa. Zhao Feng bateu na própria testa. Após inspecionar o uso do sangue do Príncipe Jin e o Wang Xiaoguai, ele finalmente percebeu como seu próprio uso era grosseiro. Não era nem grosseiro. Zhao Feng nem sequer havia aprendido como usá-lo e só podia utilizá-lo à força. Claro, nem toda a culpa podia ser colocada em Zhao Feng. Seu poder do sangue se originou de seu olho espiritual de Deus, que mudou seu corpo. Portanto, ele não tinha nenhuma técnica de sangue adequada nem a maneira de usá-la. Comparado a ele, o Príncipe Jin tinha uma técnica secreta completa feita para seu sangue. Afinal, o sangue dos imperiais foi aperfeiçoado após geração. Sim, ainda não é tarde. O olho espiritual de Deus de Zhao Feng inspecionou como os dois usavam seus sangues. O Príncipe Jin o dominava extremamente, enquanto Wang Xiaoguai não, talvez porque seu sangue fosse raro. No entanto, mesmo assim, ele era melhor que Zhao Feng. Primeiro, o sangue de Wang Xiaoguai era natural, e seu corpo havia se adaptado a ele. Segundo, quando seu sangue despertou, ele recebeu conselhos daqueles da seita do vento e nuvem. Por outro lado, Zhao Feng veio de um lugar distante onde sangues eram raros. Após inspecioná-los, Zhao Feng analisou como usar sangues. O sangue do Príncipe Jin e o Wang Xiaoguai pertence ao tipo de poder e tem elementos incertos, mas alguns sangues aumentam a velocidade, explosividade e até têm elementos. Zhao Feng pensou nos sangues que havia visto. Bi Jiangqin tinha um sangue elemental que podia ativar as chamas verde-azuladas. E quanto ao próprio Zhao Feng? Meu sangue deve ser baseado no olho espiritual de Deus. Antes era azul, mas agora é azul, o que significa que meu elemento sanguíneo atual deve ser favorecido para o gelo. Zhao Feng fechou os olhos e compreendeu. Nas profundezas de seu corpo, as linhas de sangue azul se moviam em um certo fluxo e se fundiam com o Qi do espírito verdadeiro, sangue e ossos. As ações de Zhao Feng vieram do Príncipe Jin e Wang Xiaoguai. O Príncipe Jin tinha uma habilidade mais completa, enquanto Wang Xiaoguai tinha um sangue antigo. O sangue azul fraco nas profundezas do sangue de Zhao Feng se fundiu com o Qi do espírito verdadeiro em sua fonte do espírito verdadeiro e seu sangue, ossos e carne. Instantaneamente, bolas de ar azul e azul celeste foram criadas no corpo de Zhao Feng, que emitiam uma sensação levemente elétrica e fria. Tão simples? Parece que a pequena diferença em um pedaço de papel pode ser semelhante a uma montanha. Zhao Feng ficou radiante de alegria. O gargalo do sangue finalmente foi superado. Com seu uso mais familiar, o sangue azul fraco dentro dele podia ser movido para cada canto de seu corpo. Cada movimento tornava o poder do sangue de Zhao Feng mais denso. Zhao Feng logo completou um circuito e, com o olho espiritual de Deus como núcleo, circulou o poder do sangue em sua carne, ossos e sangue. A cada circuito completo, ele percebia que o poder do sangue dentro dele estava se fortalecendo. Era como um homem com poder infinito finalmente percebendo como cavar. Essa aura. Liu Qinxin e Chen Yunzi, à sua esquerda e direita, sentiram a aura do sangue de Zhao Feng, e seus próprios sangues começaram a tremer inquietos. O sangue de Chen Yunzi era uma combinação de dois sangues e obviamente era poderoso. O sangue de Liu Qinxin era mais misterioso e único. O tempo passou. Na arena, o Príncipe Jin e o Wang Xiaoguai lutavam ferozmente como se os céus e as montanhas estivessem desmoronando. Zhao Feng havia entrado em um estado que fazia um desenho azul frio brilhar em sua pele. Uma hora depois. O primeiro passo está feito. Zhao Feng soltou um longo suspiro enquanto seu poder do sangue se dissipava. Neste momento, seu poder do sangue era mais de 2 vezes mais forte do que antes. Era como um jade que havia sido refinado, brilhando com sua luz impecável. Ainda lutando? Zhao Feng abriu os olhos com surpresa. Esses dois já haviam lutado por mais de 1 hora. A arena de repente emitiu um som e se partiu em pedaços enquanto fumaça subia no ar. Ambos, Príncipe Jin e Wang Xiaoguai, condensaram seu poder e desencadearam seus ataques devastadores. As duas figuras voaram para fora. Um filete de sangue vazou da boca do Príncipe Jin, enquanto Wang Xiaoguai cuspiu um bocado de sangue. O olho espiritual de Deus de Zhao Feng rapidamente analisou a luta. Em termos de poder de batalha, os dois estavam em pé de igualdade, e em termos de ofensiva, Wang Xiaoguai era até um pouco mais forte. Mas a defesa do sangue do javali dourado do Príncipe Jin era muito forte. Dizia-se que podia bloquear os ataques de vários daqueles no mesmo nível de cultivo.
Portanto, ele ficou levemente menos ferido. Não está bom. A multidão entrou em caos. Enquanto os dois recuavam, traziam a onda de choque restante com eles, que era mais forte do que qualquer ataque dos dois. Aqueles abaixo do reino do verdadeiro místico provavelmente não sobreviveriam. O caminho de recuo do Príncipe Jin era onde o palco alto onde as 10 estrelas estavam. Vou usar essa chance para matar Zhao Feng. O Príncipe Jin propositalmente fingiu que não conseguia parar sua recuada e trouxe sua figura do javali dourado e a onda de choque em direção a Zhao Feng. Não é bom. Liu Qingxin, Chen Yunzi e companhia estavam despreparados. No entanto, como o caminho do Príncipe Jin poderia escapar do olho espiritual de Deus de Zhao Feng? Cai fora! Zhao Feng rugiu e usou seu poder do sangue de uma certa maneira que o empurrou para frente. Ele lançou uma palma, e no instante em que a palma foi lançada, uma figura azul pálida apareceu atrás de Zhao Feng, como se tivesse vindo da era antiga. A palma do relâmpago e a luz azul fria de intenção arrepiante atingiram o Príncipe Jin com um ban. A palma de Zhao Feng rugiu com vento e gelo. Havia um brilho sutil nele, repleto de um frio penetrante. Ao seu lado, Chen Yunzi e Liu Qingxin olharam para trás de Zhao Feng com expressões chocadas. Quando Zhao Feng ativou o poder de sua linhagem sanguínea, uma figura azulada e difusa apareceu atrás dele, parecendo um deus dos tempos antigos. O Príncipe Jin, que avançava em sua direção, só pôde receber o golpe de Zhao Feng de frente. Arcos de relâmpago voaram em todas as direções, e uma explosão de luz envolveu o Príncipe Jin. O Príncipe Jin cuspiu um bocado de sangue, mas este congelou em sua boca. Mesmo com seus atributos assustadores, um frio devastador se espalhou por seu corpo, fazendo seus dentes baterem. Droga, o Príncipe Jin estava agora mais ferido do que antes, e seu sangue estava congelando. Até sua linhagem sanguínea e o Qi do verdadeiro espírito mostravam sinais de congelamento. Circulá-los já era extremamente difícil. Sob o olhar de todos, o Príncipe Jin ficou envolto em uma camada de gelo, seu corpo tornando-se lento e frio. Zhao Feng, por que você me atacou? O Príncipe Jin rugiu, acusando o primeiro, enquanto secretamente ativava o poder de sua linhagem sanguínea e o Qi do verdadeiro espírito para dissipar o frio devastador. O jovem de cabelos azuis apareceu ao lado do Príncipe Jin sem dizer uma palavra e desferiu um chute. O Príncipe Jin foi arremessado para fora do palco alto, e seu corpo robusto voou por dezenas de metros. No momento em que o Príncipe Jin caiu no chão, ele cuspiu outro bocado de sangue, fosse por causa do ferimento ou da raiva, não se sabia ao certo. Os especialistas reunidos ao redor observaram aquilo com olhos arregalados e bocas abertas. Esse garoto tem uma linhagem sanguínea antiga tão pura e parece ser até um pouco mais forte que o Príncipe Jin. O aumento da linhagem sanguínea é comparável ao do Príncipe Jin e de Wang Xiaoguai, mas tem um elemento de gelo misterioso. Que linhagem sanguínea aquela figura atrás dele representa? Seria uma das 10.000 grandes raças antigas? Mas isso não é possível! Os especialistas de todo o país exclamaram e analisaram. Através da técnica secreta para despertar a linhagem sanguínea, o poder dela aumentou mais de um nível, e os ataques agora contêm o elemento de gelo. A palma desferido poderia ameaçar até mesmo aqueles no verdadeiro nível místico, e cultivadores comuns do verdadeiro nível humano se transformariam em gelo. Se fosse o bandido do leque voador, ele não teria chance de escapar desta vez. Prodigiosos da linhagem sanguínea eram verdadeiramente filhos do céu. Claro, a defesa da linhagem do javali dourado era mais forte do que Zhao Feng esperava. O oponente havia recebido um palma de frente, e embora estivesse levemente ferido, não sofreu danos críticos. Era digno de ser a linhagem sanguínea mais forte do país. E isso depois que o Príncipe Jin já havia lutado uma batalha longa. Zhao Feng, que tipo de herói ataca alguém pelas costas? Se tiver coragem, lute de frente. O Príncipe Jin se levantou do chão, seu coração cheio de ódio e raiva. Ele originalmente queria matar Zhao Feng, mas não esperava que a reação dele fosse tão rápida, ele até ativou o poder de sua linhagem sanguínea. Você realmente ousa lutar comigo agora? Um sorriso zombeteiro apareceu nos lábios de Zhao Feng. Você, o Príncipe Jin parou de falar com uma expressão feia. Em seu estado atual, ele estava ferido e havia gasto muito do poder de sua linhagem sanguínea e do Qi do verdadeiro espírito, não tendo confiança para derrotar Zhao Feng. O ataque de linhagem sanguínea de Zhao Feng o deixará atordoado. Aquele golpe havia rompido sua defesa de linhagem e continha o poder do gelo, que corroía seu sangue e retardava a circulação de seu Qi do verdadeiro espírito e linhagem sanguínea. Se Zhao Feng tivesse desferido dezenas de palmas em vez de apenas uma, o resultado teria sido inimaginável. Bastardo sem vergonha, este príncipe não será enganado por você. Luto com você quando estiver recuperado, o Príncipe Jin rugiu, sentindo que havia perdido a face. Se ele realmente fingisse ser um herói, a chance de ser derrotado seria maior do que a de vencer. Zhao Feng, esse bastardo tem uma linhagem sanguínea tão forte. Em condições ideais, o Príncipe Jin talvez não seja páreo para ele.
A linhagem de Jin é especializada em força e defesa, não em velocidade. Se eles lutarem, Alfeng conseguirá contra-atacá-lo. Os anciãos da alta cúpula dos imperiais discutiram entre si. O príncipe Jin não é páreo para ele, a menos que use uma habilidade proibida sem se importar com o preço a pagar. A imperatriz Qin suspirou, olhando para Zhaofeng com seriedade. Zhaofeng era especializado em velocidade, e seu poder de linhagem sanguínea continha o elemento de gelo, que poderia restringir o movimento e a velocidade do oponente. Se eles lutassem, o príncipe Jin talvez não tivesse chance de revidar. Ele não ousa lutar com você, mas eu ouso. Uma risada animada veio do outro lado. Quem falou foi o Wang Xiaoguai. Embora o Wang Xiaoguai estivesse ferido, ele sempre lutava como um maníaco. Além disso, sua linhagem sanguínea era extremamente única, e seu poder de batalha aumentava quanto mais ferido ele ficava. Por isso, poucos estavam dispostos a trocar golpes com Wang Xiaoguai, e até Chen Yunzi, que havia ressurgido após sua queda, era ligeiramente mais fraco que ele. Apenas o príncipe Jin, ao ativar a defesa monstruosa da linhagem do Javali Dourado, poderia enfrentar Wang Xiaoguai. Esse Wang Xiaoguai, Alfeng franziu as sobrancelhas, mas não se moveu. A linhagem do outro era única, e quanto mais ferido ele ficava, mais forte seu poder de batalha se tornava. Cabelo azul, você parece ser ainda mais forte que o príncipe Jin. Venha lutar. Wang Xiaoguai pulou para cima e para baixo, gritando na arena destruída. Bastardo Zhaofeng, lute. Zhaofeng só sabe atacar pelas costas. Se tiver habilidade, lute de forma justa. Essa cadela acabou de atacar o príncipe Jin e agora virou uma tartaruga. Os gênios que assistiam soltaram seus insultos. A pessoa que eles estavam provocando era um jovem de 17 anos, famoso em todo o país. Conquistou o tesouro da Lua d'Água, sequestrou a Imperatriz Qin. Líder mais jovem da seita do Sangue de Ferro, governou a região do Rio das Mil Águas. Agora, havia sinais de que ele poderia alcançar o posto de número 1 entre os gênios do país. Conquistar tanto em tão pouca idade deixou os outros gênios com inveja. No entanto, Zhaofeng sentou-se em seu assento e fechou os olhos. Ele acabará de usar o poder de sua linhagem sanguínea e ainda estava aperfeiçoando. Embora o olho espiritual de Zhaofeng pudesse copiar alguns movimentos simples, as coisas dos outros sempre seriam dos outros e não as mais adequadas para ele. Garoto de cabelo azul, você tem que lutar, mesmo que não queira. Wang Xiaoguai riu e balançou seu bastão dourado e prateado em direção a Zhaofeng. Os imperiais e a equipe reguladora propositalmente não intervieram, com sorrisos de escárnio nos cantos da boca. Xiaoguai, não cause problemas. Zhaofeng vem da seita do Sangue de Ferro e é aliado da nossa seita Nuvem de Vento. A expressão do líder da seita Nuvem de Vento mudou enquanto ele falava. No entanto, Wang Xiaoguai havia entrado em um estado frenético e não ouvia mais nada. Sua natureza era assim, e ele frequentemente desobedecia aos seus anciãos. Olho da ilusão. O olho espiritual de Zhaofeng foi ativado. Seu olho esquerdo azul claro liberou um lago gelado sem fim. Enfrentando esses oponentes fisicamente poderosos e monstruosos, Zhaofeng não queria enfrentá-los de frente. A consciência de Wang Xiaoguai ficou fria, enquanto um calafrio se infiltrava em sua mente. Meio fôlego, um fôlego e meio. Wang Xiaoguai caiu de joelhos, encharcado de suor frio. Ele cerrou os dentes e olhou para Zhaofeng com cautela e choque. Você! Ele havia sido torturado por Zhaofeng por um dia e uma noite inteiros na prisão ilusória de energia mental. Zhaofeng teve que admitir que a mente dele era forte. Wang Xiaoguai era especializado em fortalecimento corporal, então sua vontade era bastante forte. Mas contra alguém especializado em energia mental e que havia entrado no caminho ancestral da alma, ainda não era o suficiente. Os espectadores e gênios presentes respiraram fundo. Essa cena era simplesmente chocante. Zhaofeng havia derrotado Wang Xiaoguai em um piscar de olhos. Até o príncipe Jin, que acabará de voltar para seu assento, congelou, e a raiva e insatisfação em seu coração se dissiparam. Claros, Alfeng tinha suas razões para usar o olho da ilusão em vez do olho da alma gelada. O olho da alma gelada corroía a consciência do oponente e poderia colocá-lo em grande perigo, enquanto o olho da ilusão era um pouco mais seguro, pois se tratava de ilusão e, na realidade, desgastava a energia mental do oponente até que ele ficasse exausto. Wang Xiaoguai também vinha da seita Nuvem de Vento, um aliado da seita do Sangue de Ferro. Zhaofeng obviamente havia se contido. Depois de derrotar Wang Xiaoguai, Alfeng fechou os olhos novamente. Ele nem mesmo havia se levantado de seu assento. De onde vem a linhagem sanguínea ocular desse garoto? Provavelmente apenas as principais famílias de linhagem ocular do continente teriam tal força. A alta cúpula do país tinha olhos brilhantes e preocupação em seus rostos. As ações de Zhaofeng e sua linhagem ocular suprimiram ligeiramente todos os outros gênios presentes. Não alimentem suas chamas. A linhagem sanguínea e a habilidade de Wang Xiaoguai são especializadas em força e corpo.
Sua cultivação ainda não está no auge do verdadeiro nível humano, então é compreensível que ele seja contra-atacado por uma habilidade de energia mental, um ancião dos imperiais disse. Quanto à derrota do príncipe Jin, ele já estava ferido e foi atacado pelas costas por aquele bandido. Se o príncipe Jin estivesse em seu auge, com seu verdadeiro nível humano no pico e um item protetor da alma, a chance de vitória seria de pelo menos 60%. Essa conclusão recebeu a concordância de algumas pessoas. Distintos convidados, o que aconteceu foi um acidente. Mas o ataque do líder Zhao não foi justo, o juiz dos imperiais sorriu e se curvou em desculpas. A alta cúpula da seita do Sangue de Ferro ficou instantaneamente insatisfeita. Eles podiam ver que o príncipe Jin havia atacado Zhao Feng de propósito. Zhao Feng não se importou com isso e continuou de olhos fechados. A batalha entre o príncipe Jin e Wang Xiaoguai terminou com o príncipe Jin sendo ligeiramente vitorioso. Se ninguém mais desafiar o príncipe Jin, ele será nosso líder, o juiz dos imperiais sorriu. A multidão ficou em silêncio. Wang Xiaoguai estava exausto e incapaz de lutar. Qian Yunzi de repente não teve coração para batalhar, e Liu Qinxin preferia calma. Parece que ninguém discorda que o príncipe Jin seja a estrela número 1, os imperiais estavam cheios de sorrisos. Como ninguém desafiou o príncipe Jin, ele se tornou o líder que conduziria os outros para o encontro do verdadeiro dragão sagrado. O príncipe Jin enxugou discretamente o suor frio da testa. A competição e a pressão desta geração eram aterrorizantes. Cada prodígio era mais monstruoso que o anterior. Do segundo ao quarto lugar, qualquer um deles poderia tomar a posição do príncipe Jin. Wang Xiaoguai, classificado em segundo, estava apenas um pouco abaixo dele. Se ele se saísse bem, talvez a situação fosse diferente. Qian Yunzi, em terceiro lugar, havia subido ainda mais após sua queda, e seu poder de batalha era imensurável. No entanto, o segundo e o terceiro ficaram atordoados por Zhao Feng. Qian Yunzi originalmente queria desafiar o príncipe Jin, mas perdeu a vontade depois de ver a força de Zhao Feng. Na alta cúpula das 8 grandes forças, Zhao Feng, classificado em quarto lugar, poderia ser mais forte que o príncipe Jin. No papel, o príncipe Jin era a estrela número 1, mas aos olhos de muitos, Zhao Feng era o verdadeiro número 1. No entanto, Zhao Feng não parecia interessado no primeiro lugar, mantendo os olhos fechados para continuar sua compreensão. A esfera da alma de gelo o levou a um mundo do caminho da alma, que tinha conhecimento ilimitado esperando para ser compreendido. A técnica da linhagem sanguínea permitiu que Zhao Feng começasse seu caminho de linhagem. O encontro do verdadeiro dragão sagrado começaria em alguns meses, e Zhao Feng precisava usar cada segundo. A competição logo chegou ao fim, e as 8 grandes forças se retiraram. Zhao Feng se concentrou principalmente na compreensão, deixando apenas uma pequena parte de sua atenção no mundo exterior. Tiemo acenou com a cabeça e ordenou que os outros não perturbassem Zhao Feng. Salão principal da seita do Sangue de Ferro. Tiemo sorriu. Desta vez, conseguimos 2 das 10 vagas. Muito bom. A alta cúpula da seita do Sangue de Ferro estava radiante, com expressões de alegria. Ter 2 vagas era apenas uma das razões. Muitos dos altos escalões olhavam para Zhao Feng com afeto. Embora os olhos deste jovem de cabelos azuis ainda estivessem fechados, ninguém o considerava arrogante. Na competição, Zhao Feng havia arremessado o príncipe Jin com um chute e um palmo e derrotado Wang Xiaoguai com um único olhar. Só de pensar nisso, eles ficavam animados. Embora Zhao Feng não tivesse ficado em primeiro lugar, o primeiro e o segundo ficaram intimidados por ele. Em seus corações, Zhao Feng era o número 1. A competição no grande país é apenas um pequeno processo. O verdadeiro campo de batalha é o encontro do verdadeiro dragão sagrado. O nascimento de 100 gênios do dragão verdadeiro pode mudar o destino deste continente e liderar esta era. Os olhos de Tiemo, da cor do sangue, estavam cheios de expectativa. Ele havia testemunhado dezenas de encontros do verdadeiro dragão sagrado, mas esta era diferente. Os gênios surgiam como brotos de bambu após a chuva. Eles superavam as gerações anteriores, caso contrário, a chance da herança do legado celestial descer não seria tão alta. Nesse momento, Zhao Feng abriu os olhos e sentiu a vastidão desta era. Quem sabia se era sorte ou desastre? Os representantes do nosso clã no encontro do verdadeiro dragão sagrado serão Zhao Feng, Jian Sanfen, Dai Ye e Dong Xue, totalizando 4 pessoas. Tiemo ordenou. Por que de repente eram 4 pessoas? Zhao Feng ficou confuso. É assim. Sendo uma facção de meia estrela e quase uma facção de uma estrela em seu auge, o Seita do Sangue de Ferro tem 2 vagas confirmadas. Em todo o grande país do céu, apenas os imperiais, o Seita do Sangue de Ferro, o Palácio da Espada Qin e alguns outros têm essa glória. As 4 grandes famílias ainda estão um pouco aquém. Um líder de capítulo próximo explicou. Zhao Feng entendeu. Em termos de força, o Seita do Sangue de Ferro era ainda mais poderoso que os países fortes. Se os países fortes já tinham 2 vagas, como o Seita do Sangue de Ferro poderia ficar sem elas?
Os países teriam suas próprias vagas, e as facções também teriam as suas, se fossem fortes o suficiente. A classificação era distribuída pelo método antigo. Facções de meia estrela, como o Seita do Sangue de Ferro, tinham 2 vagas. Facções de 1 estrela, como o Clã Yuan Celestial no continente norte, tinham 10. Uma facção de 1 estrela precisa ter pelo menos um supremo no núcleo da origem e outros requisitos também. Parece que cada uma das 10 grandes facções tem um núcleo da origem. Zhao Feng percebeu. Em meio mês, vocês 4 irão para o stand estelar e usarão o teleporte da Estrela do Norte para chegar ao centro do continente do meio. Ao mesmo tempo, os gênios dos outros países fortes, seitas e facções, incluindo o clã Yuan Celestial, estarão lá. Tiemo lhes contou o plano. O stand da Estrela do Norte era o ponto de encontro do continente norte. No continente Flor Azul, havia as zonas norte, leste, sul e oeste. No centro de cada zona, haveria um stand estelar que levava diretamente ao continente do meio. Claro, nem todos podiam usar o stand estelar. Conhecendo planos, Zhao Feng retornou ao seu lugar e imediatamente entrou em isolamento. Jian Sanfen, Dai Ye e Dong Shuai ocasionalmente interagiam entre si, treinando, mas nenhum deles encontrou Zhao Feng. Os 3 não estavam no mesmo nível que ele. Até Jian Sanfen só podia assistir de longe. Nas salas, Zhao Feng sentou-se em posição de lótus, com os olhos fechados. Ele continuou testando a técnica da linhagem sanguínea na dimensão de seu olho esquerdo. Esta técnica foi copiada do Príncipe Jin e outros e adaptada para si mesmo. Atualmente, a técnica era muito rudimentar e não perfeita. Minha linhagem sanguínea é a única. É baseada no olho espiritual divino. Só posso olhar para outras técnicas secretas e depois testar por conta própria. Zhao Feng suspirou. Se Zhao Feng quisesse, o Seita do Sangue de Ferro lhe daria técnicas de linhagem, mas sua linhagem dependia dele mesmo. Vários dias depois, Zhao Feng analisou muitas técnicas de linhagem, o que lhe permitiu começar a aperfeiçoar a sua. Com um pensamento, seu poder de linhagem se transformou em dezenas de linhas que circulavam em seu corpo, e elas pareciam ter pensamentos próprios, pois não se encontravam nem colidiam umas com as outras. Abrir! Zhao Feng exclamou baixinho enquanto as dezenas de linhas se transformavam em centenas e se fundiam com seu Qi do verdadeiro espírito, enquanto outras partes se ligavam à sua pele. Imediatamente, uma tatuagem fina de gelo apareceu em seu corpo, e uma figura azul difusa e desfocada apareceu atrás dele. Zhao Feng entendeu que a figura azul refletia o estado parcial do ancestral da linhagem. Se a densidade do sangue fosse muito baixa, apenas uma forma dos milhões do ancestral apareceria. Para recriar totalmente a forma do ancestral, a linhagem sanguínea precisava retornar pelo menos 50% ao seu ancestral. Com outro pensamento, o poder da linhagem logo se dissipou e se fundiu de volta em seu corpo. Neste momento, seu poder de linhagem era mais forte do que durante a competição, especialmente em familiaridade e controle. Depois que a técnica da linhagem foi estabilizada, Zhao Feng entrou novamente no caminho ancestral da alma. O caminho ancestral da alma era um grande ramo do qual as técnicas de energia mental eram apenas uma pequena parte. O poder da energia mental vinha do núcleo, a alma. A esfera da alma de gelo tinha informações sobre o caminho ancestral da alma, mas a maior parte era sobre a alma de gelo. A alma de gelo se concentrava no elemento gelo na alma. O caminho da alma de gelo é extremamente compatível com os atributos atuais do meu olho espiritual divino. Compreendê-lo é mais fácil. Zhao Feng acenou com a cabeça. A única decepção era que as informações dentro da esfera da alma de gelo estavam incompletas, fazendo com que o sistema completo estivesse incompleto. No entanto, mesmo assim, Zhao Feng estava feliz. Se ele não tivesse obtido a esfera da alma de gelo, não teria conseguido explorar o potencial de sua linhagem ocular. Nessa situação, ele provavelmente só conseguiria alcançar o top 50 no encontro do verdadeiro dragão sagrado, mas agora, com a esfera da alma de gelo, suas chances aumentaram muito, permitindo que ele talvez alcançasse o top 20. Num piscar de olhos, uma dúzia de dias se passou. Zhao Feng havia compreendido mais da metade do conteúdo na fundação da alma de gelo. O segundo nível do poder da alma de gelo era mais profundo e difícil de compreender. Mas com a compreensão do caminho ancestral da alma, a energia mental de Zhao Feng aumentou em saltos ilimites. Na dimensão de seu olho esquerdo, o lago congelado havia se estendido para 9 jardas. Apenas mais uma permitiria que o nível de energia mental de Zhao Feng fosse comparável ao verdadeiro nível místico. Ninguém abaixo do verdadeiro nível místico pode resistir a um olhar meu. Até mesmo aqueles especialistas comuns do verdadeiro nível místico podem ser enganados. Zhao Feng pensou com confiança. Em termos de energia mental, ele havia alcançado o auge do verdadeiro nível humano, mas sua fonte de energia mental superava as daquele nível. Especialistas comuns do verdadeiro nível místico com vontade fraca poderiam ter suas falhas expostas a Zhao Feng e serem enganados. Neste dia, Zhao Feng saiu do isolamento. Faltavam apenas 2 dias para a partida.
Ele se lembrou de algo mais, a missão do Mestre Tiegan. Líder do capítulo, esta é a arma que o Mestre Tiegan forjou para você. Daí tirou uma caixa metálica preta. Zhao Feng abriu a caixa e sentiu um ar frio se infiltrar. No instante em que a caixa metálica foi aberta, uma luz azul e azulada brilhou. Zhao Feng pegou um arco azul cristalino que tinha a mesma estrutura que o arco olhou, mas era um tamanho maior. A corda do arco brilhava fracamente com relâmpagos e era compatível com o Qi do verdadeiro espírito dentro do corpo de Zhao Feng. 3 flechas de prata escura se posicionaram. O atributo de gelo do arco é compatível com minha linhagem sanguínea, e o atributo de relâmpago da corda é adequado para minha herança de relâmpago. Essas 3 flechas são perfurantes e podem conduzir poder. Zhao Feng concluiu após inspecionar os itens. O novo arco Luolhou estava próximo do nível médio do grau espiritual. Isso fez Zhao Feng admirá-lo. Especialistas comuns do verdadeiro nível humano usavam itens de baixo grau espiritual. Se usassem itens de médio grau espiritual, gastariam muita energia. Apenas aqueles no verdadeiro nível místico podiam utilizar armas de médio grau espiritual ao máximo. Havia outro ponto. O novo arco Luolhou e as flechas Luolhou foram criados em 2 conjuntos. Uma vez usados, significaria usar 2 armas de grau espiritual de uma vez, gastando ainda mais energia. O fato era que ambos estavam próximos do médio grau espiritual, mas não exatamente no médio grau espiritual. A combinação dos 2 deve ser melhor do que o médio grau espiritual normal. Será utilizável até o verdadeiro nível Lorde. Zhao Feng tocou levemente o arco Luolhou, que então tremeu levemente e brilhou em azul claro. A taxa de compatibilidade não era muito menor do que antes. Agora Zhao Feng tinha todas as armas que precisava para o encontro do verdadeiro dragão sagrado. Fim dos capítulos do 332 ao 335. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!